Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 5 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a secretária municipal de saúde aqui da cidade de Jacareí, Rosana Gravena, para conversar sobre os assuntos aqui do nosso município. Bom dia, secretária. Bom dia, é um prazer estar aqui. Estamos à disposição, esclarecendo dúvidas e contando novidades. Secretária, pasta de saúde tem sempre muitos assuntos para a gente conversar, sempre tem muitos assuntos levantados. Aliás, eu quero convidar você, espectador, a mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua opinião, que também a gente vai ler e apresentar aqui para a secretária. Secretária, em relação aqui ao Legislativo, a gente sempre escuta muitas demandas dos vereadores e uma reclamação, digamos assim, constante é sobre atraso, demora, não seria atraso, demora no atendimento, principalmente da UPA Dr. Telmo. Não sei dizer como é que seria nos postinhos, assim, nas UBSs, mas especificamente da UPA Dr. Telmo. Eu queria saber a sua resposta em relação a essa colocação constante dos vereadores. Na realidade, nós tivemos um período pós-pandemia e também um período de seca e frio, que aumentou muito o número de casos gripais, né? Nós chegamos a atender 1.300 pessoas em um dia, mesmo que quase que dobrando os funcionários, os médicos do serviço, ainda assim muito lotado. Mas a população não pode deixar de esquecer, os vereadores também, né? O que era antigamente, né? A Santa Casa não tinha nem lugar de espera, as pessoas esperavam na rua. Lembra? A gente ficava, não sabia se era a gente que estava no velório do Tobias ou se estava ali, numa condição muito insalubre, muito ruim. Então tem picos, né? Pronto-socorro tem picos. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos, essa semana inteirinha, uma média de 600, 700 pacientes. Não tem mais reclamação. Então, existem períodos, né, em que tem esses picos, principalmente de casos gripais, né? E a população também deixou de tomar a vacina da gripe, né? Então, a gente tem 50% só de cobertura de vacina de gripe, né? Então, isso significa que muita gente poderia não estar ali. A gente tem que corresponsabilizar todo mundo, né? Nesses períodos não tem jeito, tem uma capacidade máxima que o hospital consegue, a UPA consegue atender. Nós utilizamos todas as salas, tiramos todo o administrativo, jogamos para o andar de cima, mesmo assistente social e tal, e ocupamos as salas com médicos atendendo, né? Mesmo assim, se você for olhar a região, todos os pronto-socorros estavam do mesmo jeito. Uhum. E acalmou, não tem mais reclamação. É claro que a hora que tem o dia do pico, o munícipe se sente demorar e se sente mal. É uma coisa que acontece mesmo, chega no vereador, reclama, a gente entende essa reclamação, mas pode ter certeza que a gente faz o máximo que podemos para atender o mais rápido possível. A gente pode dizer, a gente estava até comentando que agora é esse período que a gente fica assim, né? Nós duas estamos. Esse período de inverno é o período de maior demanda da área de saúde? Não tenho dúvidas disso. Antigamente, a gente tinha 2 períodos de pico, que era o período de verão, que tinha as diarreias, que as crianças tinham internações muito frequentes. Hoje, com as vacinas de rotavírus, com o tratamento de água e esgoto, aqui a gente tem 95% do esgoto tratado, não tem mais esse pico, nem internação de criança no verão. Uhum. Agora, o inverno, tanto para adulto como para criança, né, é muito, e seco, né, um período seco, com frio, com amplitude térmica muito grande, é esperado lotar. Qual que é a maior demanda, digamos assim, qual que tem sido os casos de doenças mais recorrentes agora? É a dengue, é a gripe, a coronavírus eu acredito que não é mais, né? Não é. O volume enorme é gripe. Enorme, disparado. Que né? poderia ser evitado. Porque na realidade a gente tem bastante dengue esse ano também, mas nem se compara ao número de pessoas, né? Nós tivemos o ano passado 600 casos de dengue, hoje já tivemos 800 até esse período agora. A dengue está aumentando no Vale do Paraíba, aumentou em Jacareí, mas o volume enorme diário no UPA é de gripe. Uhum. Secretária, como secretária de saúde, quais os cuidados que nós, munícipes, em relação a dengue, gripe ou qualquer outra doença, quais os cuidados que nós temos que ter que você poderia nos passar? Talvez em relação à higiene, em relação a ambientes fechados, não sei. De repente, você como médica
poderia falar assim, olha, tomem cuidado com tal coisa que vocês poderiam evitar grandes consequências. Mudança de temperatura, né? Sair de banho quente, aquela coisa de mãe e vó, é verdade, né? Cobrir direito, as pessoas ligam o ar-condicionado, esquecem que tá gelado na sala há muito tempo, né? Não hidratação, né? Então, para a gripe, né? Tomar vacina. Prevenção é tomar vacina. Tomar vacina. Pouquíssima gente que toma vacina tem um problema grave de gripe. Que dura assim, tem um catarrozinho, 2, 3 dias acaba. Né? Ou até crônico, você fica tossindo, essa tosse é de seca, não é de gripe. Né? Mas que tem que tratar com água. Né? E em relação à dengue, é lógico, higiene do ambiente. É o principal motivo, né? Não juntar água. O mosquito, ele é tão danado que ele já está sendo encontrado em água suja. Então, antes ele gostava ele só gostava da água limpa. A gente está mudando o inseticida. O Estado mudou o inseticida porque ele criou resistência ao inseticida, né? Então, tem gente que fala assim, por que não faz nebulização em tudo? Não pode, porque daí cria mais resistência ainda. Nós estamos tendo que mudar o inseticida, porque algumas cidades entendem que tem que fazer o fumacê em tudo, mata o ecossistema e também cria resistência do bicho, do pernilongo. Ele tinha hábito diurno, ele já está tendo hábito vespertino, já ele vai estar picando no meio da noite. Que a gente não preocupava com aquele mosquito que faz o barulho no ouvido, não é o dengue. Ele não vinha à noite, já ele vai estar vindo. Então, a gente tem que limpar o ambiente 100% do tempo. É isso. Por isso que a vacina também, em relação à gripe, outras doenças, tem que ser tomadas, principalmente a gripe, porque o vírus evolui, né? Com certeza. Todo ano a gente tem que colocar, e a própria Covid, né? A população não tomou, foi relaxando nas doses de reforço do Covid. Então, nós também temos quase 50% das pessoas que tomaram a que entra junto com a Ômicron, que é a bivalente. Então, as pessoas estão tendo o Ômicron, não estão tendo mais aquele Covid anterior. Né? Só que aí tem que isolar, deixar de ir para o serviço, passa para o velhinho que não tomou nada e o velhinho interna, né? Então, a gente tem que todo ano tomar de gripe porque entram novas cepas. Então, vamos em relação ao Covid, já que entramos nesse assunto. Todos tomaram, vamos dizer assim, a grande maioria da população tomou a 4ª dose. Não. 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 Quase 100% tomou a primeira, né? A gente fala 100% porque a gente tem 91% dos casos do SUS, mas teve gente que tomou em particular e tal. 90%, 80% da segunda dose e na terceira dose e reforço que dá uma diminuída boa, de 70% e a bivalente 50%. Então, metade da população não tem a bivalente. Nós fizemos um dia D o mês passado. A bivalente entra a Ômicron junto, é a Covid com Ômicron. Com Ômicron. Ela que veio na ordem cronológica, ela veio depois da 4ª. É a última. É a última, tá. Quando ela chegou, e quem não tinha tomado o primeiro reforço, pôde já tomar, e já fazia 4 meses, pôde tomar já ela, entendeu? Uhum. Então, por isso que nós temos 70% de cobertura da bivalente como primeiro reforço e 50% como segundo. Secretária, já que entramos nesse assunto também, eu não pensava em falar sobre isso. Há consequências, na sua opinião, a bivalente e todas as últimas doses da vacina contra o coronavírus? Tem consequências e esses vários casos que alegam que seja em relação às últimas doses da vacina? Qual a sua opinião? Toda vez que você coloca alguma coisa dentro do organismo, pode ter alguma consequência. Para mim pode não ter, para você pode ter. Eu, particularmente, não vi grandes consequências das vacinas nesse período, porque nós vacinamos a população toda, praticamente, com 1, 2 ou 3 ou 4 doses, né? Mas eu vi, por exemplo, eu tenho uma amiga, secretária de saúde, 32 anos de idade, de uma outra cidade do estado de São Paulo, que teve Covid e está com necrose de articulações. Ela começou a ter uma dor numa articulação. Ela tinha tomado uma dose só da vacina, ainda estava naquela época, né? Então, a gente viu muito mais problemas de quem não tomou do que quem tomou. Entendo. Então, consequências da própria Covid e não da vacinação. O pessoal fala assim, infartou, mas a gente tem um índice de infarto, por exemplo, ou de derrame, ou de AVC, igual tinha antes. Né? Não, infartou jovem.
tem muito mais gente infartando jovem de um tempo para cá já. Não, teve um derrame jovem. Mas a gente já está tendo progressivamente cada vez mais gente antecipando algumas doenças. Pelo estresse, pela correria, pela Dutra lotada, né? Quer dizer... Importante a gente falar sobre isso, né? Porque realmente muita gente está morrendo jovem. Covid, vacinação. Tomou a quarta dose, está sendo por causa disso. É importante falar realmente que esse estilo de vida nosso tem, como você disse, né, muita gente jovem já está indo muito antes da vacina. Aliás. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando eu tenho alguma dúvida, eu penso na família. Se for a minha família, eu oriento tomar? Eu oriento tomar. Então, eu oriento todo mundo tomar. Juro por Deus que não vai ter nenhuma consequência, não tem como. A gente não tem bola de cristal, né? Mas eu vi muito mais caso grave, né? A gente viu tudo, tendo Covid do que tomando vacina. É isso aí. E confira tudo o que aconteceu agora na 23ª sessão ordinária, a primeira sessão ordinária do segundo semestre. Retorno do recesso e dos trabalhos de sessões. Nesta última quarta-feira, dia 2 de agosto, tivemos a 23ª sessão ordinária do ano. Está começando mais um resumo da sessão, não saia daí. A ordem do dia foi rápida. Apenas um projeto foi discutido, votado e aprovado. E o assunto foi doação de cabelo. O projeto, de autoria do vereador Dude, do PL, busca conceder isenção de inscrição em taxa de concurso público municipal para pessoas que tenham realizado doação voluntária de seu cabelo para instituições da cidade que realizam arrecadação. O vereador falou sobre os benefícios do projeto quando relacionado com o público em tratamento oncológico. Quem aqui não teve algum conhecido ou algum parente que não teve que passar por um tratamento de câncer ou que tenha perdido um ente querido? Então, eu gostaria sim, né, de valorizar o trabalho que é feito aqui na nossa cidade, né, através do hospital, que é especialista em referência na questão do tratamento em câncer, em oncologia, que tem uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal de Jacareí, né, com a saúde de Jacareí, e dizer que podem contar aqui com esse vereador para que a gente possa realmente fazer com que a população e incentivar a população a comprar essa causa, né, e que a gente possa realmente olhar para essas mulheres, para essas pessoas que passam por esse tratamento, que muitas vezes, como fala o projeto, tem que tomar medicamentos muito fortes e que acaba trazendo a perda do cabelo. E aí a autoestima num tratamento desse ele é muito importante para que aquela pessoa possa se recuperar. O projeto aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. No primeiro expediente, tivemos 224 indicações protocoladas, além de 77 moções, 19 requerimentos e 2 pedidos de informação. Destaque para o requerimento do vereador Roninha, do Podemos, que criticou fortemente a concessionária de energia elétrica, EDP São Paulo, por não solucionar os problemas de fios elétricos expostos na cidade. Um minuto da sua atenção e dizer novo presidente dessa casa, porque é uma vergonha o que está acontecendo nessa casa aqui, de 19 requerimentos, 10 é para a empresa EDP. Então, acho que essa empresa EDP está de sacanagem, está de brincadeira com a cara dessa cidade de Jacareí. Porque não é possível ter 19 requerimentos e 10 ser exclusivamente a essa empresa chamada EDP na cidade de Jacareí. É uma vergonha. O pastor Timóteo fez um projeto nessa casa para eliminar esses fios pendurados na cidade, que é uma vergonha. E a responsabilidade, sim, é das empresas de informática, mas, porém, a EDP que manda no poste. Então, EDP, está na hora de abrir o olho e respeitar essa casa, porque estamos cansados de fazer pedido, requerimento e essa empresa não dá uma solução para essa cidade. Chega, da hora de dar um basta nisso. Por fim, tivemos também ato solene em homenagem ao Dia do Motorista Profissional de Transporte, além da tribuna livre ocupada pelo senhor Adilson dos Santos, tesoureiro da Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, que abordou o tema
implantação de ambulatório médico de especialidades, o AME, aqui em Jacareí. E assim foi a 23ª sessão ordinária do ano. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho, é claro, em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão. Até a próxima semana. Eu continuo aqui com a secretária municipal de saúde da cidade de Jacareí, Rosana Gravena. Secretária, como que está a fila de cirurgias? A gente sabe, os vereadores alegam e eles têm feito emendas, destinado o dinheiro das emendas impositivas para os hospitais, alegando que querem dar uma acelerada nessa fila de cirurgias. Como é que está essa situação? Acho que é uma reclamação que você deve escutar constantemente, né? Como que se responde a isso? Então, nós estamos, sim, estamos recebendo emendas tanto de vereadores como de deputados, né? Antes tinha aquela tal emenda secreta, hoje, graças a Deus, não existe mais isso, porque a secreta a gente não sabia para onde ia a verba, né? Hoje a gente traz para o município, para as necessidades de fato de um município que precisa, mas também tem investimento municipal. Nós estamos com 650 cirurgias previstas até dezembro, né? Já com indicação, porque para você fazer a cirurgia, você sai da atenção básica com uma suspeita, vai para a especializada que faz os exames, acha que precisa realmente de cirurgia e aí vai para o prestador. No nosso caso, a grande maioria para a Santa Casa e às vezes algum caso ou outro de mais alta complexidade para os hospitais estaduais, tanto para a Santa Casa de São José dos Campos como para o Regional de São José dos Campos. E essas cirurgias já passaram por especialistas desses hospitais e já estão prontas para serem feitas, né? Então, até o final do ano, a gente está marcando essas 650 cirurgias, 80% é catarata, né? A grande fila sempre é catarata, por isso nós montamos aquele centro de especialidades oftalmológicas para dar vazão a 1.200 exames diagnósticos para fazer cirurgia ou não até o final do ano, né? Então, estamos cumprindo essa fila, tem 200 de outras especialidades até o final do ano. E temos mais 1.200 que a gente está fazendo licitação para ver, porque assim, está fora dos contratos e aí o Ministério Público e o Tribunal de Contas exige que a gente faça licitação de 3 empresas diferentes, Santa Casa daqui, Santa Casa de São José, para ter certeza que vai ter um preço justo, né? Para marcá-las para o ano que vem. Então, nós estamos de 2 a 5 meses das que já estão prontas e fazendo um mutirão de consultas para saber se essas são ou não cirurgias, né? Não está uma fila inadministrável, não, né? É claro que a pessoa atrasou para fazer as coisas, teve várias crises de rim, por causa do Covid, e agora a gente está tendo que fazer tudo de uma vez, mas é uma coisa administrável. Até o próximo ano, a fila vai estar bem pequenininha, né? Nem é tão grande, já foi maior, já foi pior, a gente já correu, terminou a situação do Covid, a gente já começou a utilizar o hospital no que podia, na capacidade que ele tinha para ir fazendo as cirurgias, né? Secretária, você consegue traçar para a gente um panorama da situação da pasta da saúde antes da Covid e depois da Covid? Sim. Porque eu imagino que precisou de um bom rebolado de vocês para administrar tudo isso. A gente estava num crescimento de qualidade, de rapidez, de utilização das coisas do melhor jeito possível, muito forte, né? E aí nós tivemos que retroceder, não tem jeito, paramos 2 anos, né? E aí a correria, o rebolado depois foi grande, né? Eu digo que assim, eu achava que a gente estava vivendo um momento mais difícil da minha vida como profissional médica durante o Covid. Não é, foi depois, né? Aí todo mundo esquece que teve o Covid e é aquela correria, todo mundo quer na frente, todo mundo está pior de doença, as pessoas pioraram em nível de doença. Casos de câncer chegando muito avançados porque não fizeram os exames na época do Covid. Não foi fácil, não está sendo fácil. Já foi até pior,
Agora eu estou vendo luz no final do túnel, já estamos nesse crescimento de novo, com chances de voltar àquela estaca antes do Covid, né? Mas foi difícil. Foi difícil. E uma demanda que se tinha desde antes da Covid era a demanda por médicos, né? Sempre estava abrindo concurso, não preenchia, concurso não preenchia. Como é que está a situação agora? Não tenho mais. É impressionante. Depois que eu consegui, com vários tipos de contratação, seja da Humanitas como preceptor, ou seja de contratação de terceiros, a ter todas as unidades com médico, isso tem 3 meses atrás, mudou a regra do Ministério da Saúde e voltou a ter mais médicos, né? Então, já mandaram 12 na primeira leva, já tem 8 para vir na segunda e eu estou com toda a equipe completa. Mas vai ser muito bom, porque assim, colocar esses médicos significa eles ficarem de 4 a 8 anos na unidade e criar vínculos com a comunidade. Para ter um bom atendimento não basta consulta, tem que ter, assim, o médico conhecer o paciente por uma vida toda, né? Quando eu trabalhei, por exemplo, no Santo Antônio da Boa Vista, fiquei lá 10 anos, eu conhecia as pessoas por nome e sobrenome, sabia quem era filho de quem era parente de quem, se era bem cuidado, se não era bem cuidado, se tomava direito o remédio ou não. Quer dizer, a gente tem que ter essa continuidade para entender a necessidade de fato do paciente, né? Então, acho que já está completa a equipe, já está sobrando médico até que a gente está utilizando para mutirão e tudo mais, e vai melhorar daqui para frente, não vai faltar médico mais. Boa notícia. Boa notícia. É isso aí. Quem perdeu a oportunidade de se inscrever para os cursos gratuitos profissionalizantes do programa Educa Mais Lamartine para o 2º semestre, tem uma nova oportunidade com as vagas abertas remanescentes em diversas áreas, como doces finos e design de sobrancelhas. Para se inscrever, é só procurar os locais com os cursos de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura. E olha só, final de semana está cheio de atrações com música, teatro e festival. Para não perder nada, se liga! O final de semana chegou, teremos música, teatro e festival. Então, para não perder nada, se liga! Na sexta, teremos Etiópia Sound 012. O evento vai ter show de reggae, feira de artes e exposição de artesanato. Tudo isso a partir das 16 horas no Pátio dos Trilhos. A companhia de teatro Shake Cena traz para Jacareí a comédia Noite de Reis. A peça, baseada na obra de Shakespeare, estreia às 21 horas na Sala Mário Lago. E no domingo também tem sessão às 19 horas. Ainda no domingo, teremos o show Clássicos do Rock, no Teatro Municipal. A apresentação é uma parceria entre a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí e a cantora Luana Camará. O espetáculo vai ter 2 sessões, umas às 16 e outras às 19 horas. E durante todo o final de semana vai estar rolando o Festival dos Imigrantes, com shows, exposições e, claro, muita comida. Para mais informações, acesse o site bunkyojacareí.com.br. A agenda completa você confere no site ou nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana. Isso aí, cheio de atrações este final de semana, inclusive com os clássicos do rock ali na Sala Ariano Suassuna. Secretária, como que anda o programa 60 Mais Saudável? É um programa que está evoluindo bastante, né? Principalmente no meio dos funcionários. A gente fez um ciclo de atualização de funcionários da Secretaria de Saúde e dos CRAS para um atendimento correto, para uma modernização do atendimento com o idoso, que não é mais aquele coitadinho, velhinho, pobrezinho, ele é um ser que tem potencialidade, né? Como que é o idoso, o idoso não, a pessoa com 60 a mais do dia de hoje? Trabalha, estuda, sai, passeia, dança, namora, né? Então, é uma outra perspectiva. A sociedade vai virar uma sociedade idosa. Em 10 anos, vamos ter mais pessoas acima de 60 anos do que mais jovens, né? E ela tem que se preparar, inclusive, para o mercado de trabalho, que é o que a gente tem feito, né? A gente, recentemente, agora vamos reunir, convidamos mais de 300 indústrias para estar discutindo o assunto, né? Como é o 60 a mais na sua empresa? Qual a perspectiva da pessoa que passa dos 60 anos? Como que é contratar alguém com 60 anos ou mais, né?
né? Porque é isso que nós vamos ter que fazer. Interessantíssimo isso. É muito, e o comércio também. A gente está mobilizando toda uma sociedade para tratar do envelhecimento saudável. Isso não significa que a gente não trate do envelhecimento também doente, né? Nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Anhanguera e com o Senaic para fazer um curso de formadores, de cuidadores de idosos. Os que estão acamados, os que têm deficiência, né? Porque as pessoas, eu trabalhei em hospital a vida toda, vai o cuidador que não sabe dar uma sopa para a pessoa, ela pode engasgar, ela pode ir para o pulmão, isso daí, ter uma pneumonia por broncoaspiração, né? Então, nós estamos, em primeiro lugar, fazendo esse curso. O primeiro curso vão ter 10 ciclos, né? E as pessoas que cuidam do melhor em casa da prefeitura vão ser os primeiros que gratuitamente vão fazer esse curso. Depois nós vamos fazer para os cuidadores de idosos das ILPIs e abrir para a população em geral, né? Se você for cuidar da sua mãe, você deveria fazer um curso desse, né, do idoso, do vozinho, da vozinha, para poder cuidar bem. Ou um vizinho, às vezes, que cuida, né? Então, é um curso que a gente pretende manter permanente. E também fizemos uma parceria com a Univap, que está num observatório do nosso trabalho, produzindo trabalhos científicos a respeito da evolução que estamos tendo na cidade para os 60+, né? E também estamos prestes a entrar junto à Organização Pan-Americana de Saúde para um selo de cidade cuidadora dos 60+, não é cuidadora do velhinho, é cuidadora da pessoa com 60+, ter todos os direitos. Eu vou me policiar para não chamar os 60+ de idoso agora. Daqui a pouco eu estou lá também, né? Mas para não ter porque a gente tem essa mente, né? Essa mentalidade de 60+ é o idoso. E hoje não é o idoso. Não é idoso. Isso se chama etarismo, é a gente discriminar a pessoa com 60+. Olha só. E me diz uma coisa, secretária. Por um lado, o 60+ está mais ativo, a cabeça está ali produzindo, ele pode estar de volta ao mercado de trabalho, mas, por outro lado, a sociedade também tem andado num ritmo de vida que vai na contramão disso tudo. Há muito mais fumantes, assim, há muito mais sedentarismo, há um descuido muito maior em relação à alimentação, há um estresse muito grande. Então, digamos assim, a pessoa vai chegar no 60+ de fato saudável, como a gente imagina que com toda essa energia toda, mas ao mesmo tempo pode ser que a saúde física esteja meio debilitada por conta dessa demanda do dia a dia. Eu acho que quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala desde o momento do nascimento. No dia 2, você já é mais velho que o dia 1, né? Então, há essa necessidade realmente de cuidar. E o público jovem de hoje, ele está muito estressado, ele está muito na correria. Se você for olhar o índice de vacinação, por exemplo, de gripe e de Covid, a faixa etária que menos toma vacina é de 18 a 40 anos. Essa pessoa ela não tem tempo para fazer uma prevenção mínima. É gastar 10 minutos para entrar num posto de saúde e tomar uma vacina, né? Então, o foco está muito no trabalho, na competição, na informatização, né? A pessoa fica o tempo todo ligada em 1000 notícias. O tempo passa quando você vê, chegou sexta-feira, você nem sabe mais que é sexta-feira, né? Então, está ficando mais doente. A gente vê mais jovem infartando, mais jovem tendo AVC, mais jovem tendo câncer. Morrendo de câncer jovem. Jovens, e fora as doenças emocionais e mentais, né, que estão surgindo. Come pior, não cuida da mente, como se a mente não fosse uma necessidade de saúde, né? Não tem o seu momento de lazer de fato, né? Quando vai para o esporte, às vezes vai para o esporte pensando no serviço que não resolve, né? Não adianta ir na academia, puxar ferro com raiva do chefe, né? Pode ser um bom motivador. Também. Muitas vezes a pessoa não vai curtir uma festa porque o interesse ali é postar para as redes sociais, mas não é curtir aquele momento. Pois é. Eu tenho um amigo que fala que uma colega foi para a Europa e voltou arrasada, porque ela perdeu o smartphone dela e aí não tirou fotos de tudo lá. Eu falei, gente, mas está na Europa e não curtiu a Europa, pensa bem. É isso aí. Secretária, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o último jogo do Jacareí Rugby. A gente volta já.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente em destaque volta daqui a pouco, até já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 23ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou a devolução do prédio que abrigava a sede da Associação dos Médicos. A parlamentar explicou como funcionam os trâmites para que a situação seja resolvida. Veja como foi. Senhor presidente, quero daqui comentar que esta casa ao qual o Hernani está fazendo a solicitação de um pedido de informação, nós estamos tratando desde que eu cheguei aqui nesta casa para a devolução para o município. Isso é uma conquista minha e do Dude, que fizemos as tratativas junto à Associação dos Médicos e ainda está desenrolando esse processo todo, né? Já está no poder do Executivo, mas ainda as associações vão precisar se manifestar com o interesse e ver a possibilidade diante da situação em que se encontra o prédio. O prédio foi devolvido para o município no valor de R$ 2.200.000, que é uma conquista, como eu digo, do meu mandato e do mandato do Dude, porque nós fomos afinco, nós fomos atrás para que este prédio devolvesse para a população. Então, nós aguardamos agora a resposta do Executivo com relação a quais as entidades estarão lá utilizando o espaço. O vereador Paulinho, um dos condutores do PL, seguiu no mesmo tema e lamentou que pouco se tenha avançado nessas questões. Ele lembrou de outros prédios que também foram recuperados pela Prefeitura. Confira. Senhor presidente, eu também quero comentar em relação a isso. Eu acho muito importante pedindo informação, até mesmo porque a gente sabe que na Pensilvânia ali tem vários imóveis que é da prefeitura, né? E essas entidades que tem aqui na nossa cidade, muitas vezes ela nos procura e é importante isso. O que muitas vezes eu não entendo é o que aconteceu no Clube da Saudade,
né? Nós sabemos que também é um imóvel que era da prefeitura, né? Como aqui o Clube dos Médicos, aqui, que era a Casa dos Médicos, eles devolveram para a prefeitura. E o Clube da Saudade, a gente sabe da dificuldade que estava, mas pasmem, eu fiquei sabendo que foi vendido o Clube da Saudade para uma empresa privada. Eu acho que é um absurdo. Como que vende um imóvel público? Né? Esse imóvel foi doado para que as associações que tivessem por ali desfrutassem. Né? Não sei o que foi feito, quais foram as transações, mas foi vendido para uma empresa particular esse imóvel, porque eu acho que um prefeito ele não pode doar aquilo que não é dele. Né? Então, a gente está levantando isso, já tem processo na justiça, né, que é um imóvel que, na minha concepção, é da prefeitura, não poderia ser feita essa negociata, e a gente quer saber de que forma foi feito, porque se a gente não cobrar agora, daqui a pouco está vendendo a Casa dos Médicos, está vendendo a Liga, está vendendo todos aqueles clubes que é da prefeitura, e aí, infelizmente, é uma perca muito grande para a população. Mais sobre as sessões ordinárias dos trabalhos dos vereadores, você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com a secretária de Saúde, Rosana Gravena, e eu convido a todos vocês que são espectadores a também participar comigo nessa entrevista. Secretária, como é que está a reforma da UBS Central? A reforma da UBS Central está pronta, né? Nós estamos só mobiliando. Devemos inaugurar no começo de outubro, primeira semana de outubro. Ela vai servir muito bem, principalmente a população que é atendida no Parque Santo Antônio. O Parque Santo Antônio, eu já trabalhei lá, a gente falava que é uma panela de pressão de tanta gente que tem. Nós temos 44 mil usuários que frequentam aquele posto. Então, vai conseguir dividir vários bairros da região, vão ser destinados à unidade central. E o Parque Santo Antônio, Maria Amélia 1, 2 tal, vai poder ter uma utilização muito melhor, né? Atualmente é o posto que a gente tem mais reclamação, não tanto pela... A estrutura é completa, mas por ter muita gente mesmo, precisava desafogar. A unidade central serviu muito para a vacinação do Covid, né? Na época a gente já tinha praticamente ela bastante evoluída, mas parte dela ainda estava em reforma, e a gente utilizou para isto, né? Também não adiantava inaugurar sem ter médico, então por isso nós esperamos o momento certo. Agora já vamos ter 5 equipes de médicos o dia inteirinho, né, para atender essa população, e 2 consultórios odontológicos, né? Então isso vai desafogar inclusive o UPA. Nós já estamos tabulando quem vai no UPA, que é da região central, que não tinha muito para onde ir. E pelo menos no começo nós vamos deixar um tanto de vaga para essa população que acessa o UPA, né, para criar vínculo com a unidade, porque as pessoas acostumam ir na emergência. É mais fácil, você não tem que marcar dia, hora, não tem que faltar no serviço, então vai na emergência. Não resolve a saúde, né? Então nós temos que resgatar a população central, tinha essa necessidade, a nossa população central ficou mais pobre. Antigamente era o lugar rico, não, agora é mais pobre e muito idoso. É o lugar que mais tem idoso na cidade, porque a cidade cresceu do centro para a periferia. Uhum. Então, aquelas pessoas que tinham casas há 80, 100, 200 anos atrás aqui, continuaram ali e envelheceram, né? Então, ela vai ser muito bem-vinda, vai melhorar muito a qualidade da saúde. Agora, secretária, uma curiosidade que eu tenho, como é que fica a Santa Casa, né? De administração total da prefeitura, mas parece que algumas coisas, no meu entender, parece que são mais difíceis de serem realizadas ali, porque tem todo aquele histórico, né, de outra administração e tal. Como é que fica? Vocês também têm essa liberdade de fazer essas reformas físicas na Santa Casa, mexer como vocês quiserem? Quais são as perspectivas, né, para a Santa Casa, pelo menos até o final da sua gestão? Sim. A perspectiva é terminar a intervenção, né? A gente está fazendo o possível para otimizar todas as dívidas, várias trabalhistas, quase todas trabalhistas já foram otimizadas. A parte tributária a gente está vendo com o Poder Legislativo e está sendo bem conduzida. A gente acredita que a gente ou devolve para a Irmandade ou municipaliza a Santa Casa. Ela, antes disso, ela passou por várias reformas, ampliações, né? Ninguém fala mais hoje em dia, vou para a Santa Casa para morrer. A qualidade técnica lá dentro está excelente. Nós temos 6 salas cirúrgicas completíssimas. Não tem na cidade nenhum hospital que tenha o centro cirúrgico que tem a Santa Casa. Nós temos 2 UTIs hoje em dia, né? Uma está em reforma, porque foi pós-Covid, a gente teve que otimizar. Mas eu tinha 8 leitos de UTI.
Hoje eu tenho 20 leitos de UTI, mais 8 respiradores na sala de emergência. Você não vê mais gente sem ter respirador, sem ter atendimento de emergência, de fato, né? Então, a qualidade dela, em termos de gestão, melhorou muito. E a gente paga 100% daquilo lá. O poder municipal, público, banca tudo aquilo ali. É claro que nós temos direito e fazemos as reformas, as ampliações que nós queremos. A gente tem um corpo administrativo lá dentro, mas quem comanda aquilo lá é a Secretaria de Saúde. Ok. Né? E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses, irá aplicar a vacina antirrábica em cães e gatos neste sábado e domingo, das 9 ao meio-dia. A vacina é gratuita e, para este fim de semana, não há necessidade de agendamento prévio. No sábado, a vacinação será realizada na Unidade de Saúde do Bandeira Branca, localizada na Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, 791. Já no domingo, a campanha acontece no Parque da Cidade, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 489, no centro. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas. E o Jacareí Rugby enfrentou o Curitiba pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Veja como foi a partida. Neste final de semana, o Jacareí Rugby recebeu o Curitiba no campo do Balneário em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Rugby. Caso vencesse a partida, o Jacareí poderia se consolidar como clube de melhor campanha entre as chaves da competição. De olho em atingir esse objetivo, o time da cidade foi para cima, pressionando o clube paranaense. O Jacareí conseguiu abrir boa vantagem no primeiro tempo, fechando a etapa inicial, vencendo por 17-3. E lá vem Jacareí, trai! Na volta do intervalo, o panorama da partida não se alterou. O Jacareí conseguiu ampliar o domínio de jogo, marcando mais pontos. No final, vitória por 55-10 sobre o Curitiba. Por fim, o triunfo teve um sabor especial para Lucas Drude. O jogador completou 100 jogos com a camisa do Jacareí Rugby. Hoje tivemos um jogão contra o Curitiba para a classificação do brasileiro. Saímos com a vitória, foi um jogo duro. Conseguimos conquistar a vitória, classificamos em primeiro da nossa chave de grupos. Então agora a gente vai para as fases eliminatórias e hoje é um jogo muito simbólico para mim. Hoje eu sou o segundo atleta a completar 100 jogos pelo clube e estou meramente grato por tudo isso, tudo que me proporcionaram hoje nesse dia, tudo que o clube já influenciou na minha vida, na minha carreira como atleta, na minha carreira como pessoa. E só tenho a agradecer, devo muito para esse clube e obrigado por todos que fizeram parte da minha carreira, minha trajetória e tenho muita lenha para queimar ainda. Bom, a gente acabou de realizar o último jogo do Campeonato Brasileiro, pela última rodada da primeira fase. A gente saiu com a vitória e bom, é uma primeira fase bem pegada contra tradicionais equipes aí do rugby brasileiro. Felizmente a gente conseguiu ter 100% de aproveitamento e bom, foi uma fase para preparar a gente, desafiar a gente para conseguir chegar numa reta final aí, disputar contra os grandes times do Brasil. Então a gente encerra esse ciclo, agora a gente sabe que só vai ter jogos difíceis, mas creio que com essa primeira fase a gente se preparou muito bem, está bem preparado para conseguir ir para a reta final, para buscar o topo da tabela. Agora a próxima fase do torneio será um hexagonal disputado em turno único. Os dias e horários dos próximos jogos ainda serão divulgados pela Confederação. Após a partida, ainda houve tempo para fechar o mês de julho com um arraiá. O evento contou com a venda de doces típicos, apresentações musicais, bingo e brincadeiras, fechando a programação do clube no fim de semana. Isso aí, parabéns para o nosso Jacareí Rugby. Eu continuo aqui com a secretária de Saúde, Rosana Gravena. Secretária, alguma novidade, algo que a gente não comentou aqui? É uma coisa bastante significativa que nós estamos desenvolvendo na saúde, é a teleconsultoria. Né? Isso o Covid trouxe de bom, porque como nós tivemos que ficar nesse período atendendo, nós começamos a lidar com a informática na medicina, né? Fizemos um plano piloto com a neurologia, que era uma fila que durava 1 ano e meio, mais ou menos, e deu tão certo que hoje você tem a consulta neurológica por mês. Né? Nós limpamos a fila com a teleconsultoria, estamos entrando com 18 especialidades. 11 nós entramos esse mês e 19, e 8 o mês que vem já começa.
várias áreas. Alergologia, reumatologia. Então, é o médico da unidade de saúde conversando com o médico especialista, né? Discutindo o caso, né? Vendo os próximos passos, vendo os exames que precisa pedir, se precisa mandar para o especialista ou não, e se precisar, já vai com os exames prontos para utilizar a consulta de maneira possível. Então, você não vai no especialista para pedir o exame para depois voltar no especialista. Você já vai com os exames que ele solicitou para resolver o seu caso. Isso vai otimizar muito a fila da especialidade, né? Isso daí deu muito certo, né? Então, a gente está tentando tornar a saúde mais inteligente. Estamos até num processo de trabalhar aí com várias frentes para usar da tecnologia o melhor possível, né? E dar uma boa agilizada muito em toda essa fila de atendimentos. Excelente, excelente. Secretária, planos, perspectivas, a gente ainda tem aí mais 1 ano e meio de gestão. Quais são os seus alvos até o final desse período? Terminar o que nos propusemos a fazer com a Santa Casa, né? Em termos de qualidade de atendimento, já falei, ela está excelente, realmente desembrolhar esse negócio que foi feito há 23 anos atrás, que foi a intervenção, né? Ou deixar ela em situação, ela já está numa situação em que ela não cria dívidas, né? Pelo contrário, ela paga dívidas anteriores, né? E o auge disso seria a gente terminar a intervenção, espero que a gente consiga, né? A outra coisa que a gente quer é otimizar essas filas, né? E voltar àquele patamar que eu estava e crescer ainda mais em termos de saúde pública, né? As unidades de saúde ser cada vez mais, pensar que saúde básica não tem nada de básico, o importante acontece lá. É lá que a gente não deixa virar especializada, não deixa virar tumor, não deixa virar cirurgia, né? Então, essa parte eu já tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? E terminar as reformas, ampliações e inaugurações que a gente se propôs, né? A gente tem ainda 2 unidades que a gente está trabalhando, que é o Flórida, né? A reforma do Flórida, para melhorar a situação da Zona Oeste. E também a gente está vendo na antiga escola do Jardim Luiza, que enchia de água, agora o prefeito canalizou o córrego seco, né? Isso daí não vai acontecer mais, fazer uma nova unidade lá, né? E uma unidade de atendimento de saúde mental. É o que temos aí até o final do governo, deixar redondinha para o próximo secretário ou secretária poder tocar de uma maneira muito melhor do que eu peguei. Muito melhor, porque foi bem difícil, né? A gente, como médica até da ponta, a gente via que a dificuldade era tão grande que eu não conseguia ter um médico lá dentro que eu conseguia discutir um caso, de fato, de um paciente que precisava de um recurso maior e que eu sabia que precisava de mais coisa para não ter o pior desfecho possível. Hoje, a secretaria está de portas abertas, tem técnicos, nós temos dentro do corpo diretivo maior, né, do primeiro escalão, 3 médicos que fizeram saúde pública, eu mais tempo do que os 2, mas os 2 também bastante tempo, que entende muito bem, recebe a população, é uma ouvidoria que pega a queixa e que realmente vai atrás, não é uma ouvidoria só para enganar a trouxa, é uma ouvidoria que ela é proativa, né? Então, a gente está satisfeito com a evolução que deixamos para a cidade, cumprimos um papel importantíssimo e até o final do mandato, esquecendo que teve Covid, indo para frente, né? A gente deixa certinho para a cidade uma qualidade de saúde e de vida melhor. Até lá tem bastante trabalho, né, secretária? Muito. 1 ano e meio, o pessoal fala que passa rápido, que está terminando o mandato. Eu tenho muita coisa para fazer por 1 ano e meio ainda. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Se cuide, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais.